Galera, sábado 25 de outubro, lá no Barradão, fora de casa, o Corinthians encara o Vitória pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá terminando, né? Tá terminando a competição e até aqui, neste momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Corinthians é o 11º colocado, já que o Grêmio acabou tomando uma sacola do Bahia, perdeu até no saldo de gols e caiu para a 12ª posição. Então o Corinthians é 11º na tabela com 36 pontos. E agora encara o Vitória. Mas tem algumas novidades e algumas questões que a gente vai trabalhar ao longo da semana. Por exemplo, o Vitinho, cara, tá esboçando uma recuperação acima do normal. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, né, no seu menisco, uma artroscopia, joelho direito, e isso dava uma ideia de pelo menos uns 2 meses de parada. Claro que ele não vai voltar agora imediatamente, mas a recuperação é tida como excelente, como antes do previsto, acima do ideal. Ele ainda está num processo de transição da cirurgia para fisioterapia, depois da fisioterapia, transição para preparação física e aí depois trabalhar com bola. É claro que ainda vai mais algumas semanas, né? Mas é só para a gente ter como alento aí de que o Vitinho possa reforçar o time, o elenco. Ele vinha sendo um 12º jogador, não vai ficar tanto tempo assim afastado. A ideia de que ele voltasse só em dezembro, eu acho que mês que vem aí, início de novembro, ele já deve estar à disposição do Dorival, tá? Então é uma situação para a gente ficar de olho. Agora, o Corinthians perdeu 2 jogadores por suspensão para essa partida diante do Vitória por cartão amarelo, pelo 3º cartão. O lateral direito, o Mateuzinho, e o volante Maicon, justamente o Maicon, né? O Maicon que divide opiniões da galera. Foi tão importante no jogo, né? Garantiu os 3 pontos, mas ele tem uma rejeição do torcedor, eu não sei exatamente porquê. Acho que ele oscilou muitas vezes, acho que ele jogou mal algumas vezes, mas, cara, eu não consigo ver isso nesse momento do Maicon. Acho que nesse momento ele tem sido titular, capitão, tem ajudado. Não consigo ver o tamanho da rejeição em relação ao Maicon. Mas ele tá fora pelo 3º cartão, tá suspenso, e o mesmo vale pro Mateuzinho. O Mateuzinho é um problema bem maior, tá? Porque não tem reposição. O Mateuzinho não tem. Em vários momentos o Dorival teve que utilizar ali o Félix Torres, que eu acho que se inviabilizou no clube, né? Não sei se ele vai voltar a receber uma oportunidade. O Charles, que assim é um jogador muito limitado, não inspira confiança. E tem o Jacaré, né? Poxa, o Dorival promoveu tantos meninos da base, o que me leva a crer, e aí dando um voto de confiança pro Dorival, que se ele pôs o Guinegão pra jogar, se ele tá botando o André pra jogar, é porque eles mostraram alguma qualidade, personalidade, enfim, aquela casca necessária pra você promover um garoto. E, vamos lá, eles estão dando conta, né? O Kaique, por exemplo, já teve um pouco mais de dificuldades. Como outros também, né? O Choca, por exemplo, a gente está vendo que está aproveitando a chance. Então, assim, o Dorival ele não tem problema em revelar jovens, até porque na necessidade não tem muito para onde correr. Então, quando ele dá uma segurada, dá uma esperada, né? Como é o caso do Jacaré, do João Vitor Jacaré, me leva a crer que pode ser que ele ainda não esteja pronto. Vou dar esse voto de confiança para o treinador do Corinthians. Agora, a gente queria ver, né? Para ter essa análise, né, mais profunda, né? Ver ele em campo. Para saber, até porque ele já jogou, né? Ele já jogou algumas partidas pelo profissional, só que ele não vem sendo relacionado e tal, mas seria hoje, até porque ele renovou o contrato recentemente, seria hoje a alternativa que o clube tem em relação ao Mateuzinho. Acho que não vai ser difícil a gente ver o Charles improvisado de novo nessa função, mas vamos lá, né? Contra o Vitória no Barradão, não vai ser um jogo fácil, até porque depende também do que vai acontecer nessa segunda diante do Santos. Então, daqui a pouco esse jogo pode ser de vida ou morte pro Vitória. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Se vai improvisar o Charles ou mais alguém ali, o Kaká, Félix Torres, sei lá. Qualquer situação é um pouco complicado. O Mateuzinho, até pelo que ele vem jogando, né? O Mateuzinho, com exceção do jogo contra o Santos, que ele foi mal e todo mundo foi mal, o Mateuzinho é um cara que vem acrescentando muito, com qualidade, com cruzamentos, com assistências e até gols, né? Fez de falta contra o Juventude, fez de falta contra o Fluminense. Enfim, no caso do Maicon, eu acho que tem uma medida que ela é meio que imediata, que é o caso do José Martínez. O Dorival foi questionado sobre isso na coletiva depois do jogo, e ele falou que, na verdade, assim, isso é uma questão da diretoria, ele deu as explicações dele, a diretoria
tomou as medidas dela, só que ele perdeu muitos treinamentos, então não tinha como relacionar ele para o jogo. Mas isso não vai durar a vida inteira, né? Isso não vai ser eterno. Então a tendência é que ele seja relacionado. E no caso, e aí ele até falou assim, e agora a questão é que ele perdeu treinos e jogos, ele vai disputar com outros companheiros que estão melhor do que ele nesse momento. O Dorival falou sobre isso. E realmente, se você pegar ali no meio campo, o Bidon é titular, Maicon é titular, Ranieri é titular, não sobra muito espaço para o Martínez, né? Só que o Maicon está suspenso. Então, acho que dentro de uma ideia natural, você pode fazer um meio campo com Ranieri, Bidon, Martínez e Rodrigo Garro. Acabou. Esse é o meio campo do Corinthians diante do Vitória. Quer punir um pouco mais o Martínez? Bom, aí ele vai colocar o Rian por ali, o Charles. Aí eu sou mais o Martínez, tá? Que não acho um jogador de uma virtuose técnica, mas é um pulmãozinho ali, né? Que corre, marca, sabe? Ocupa o espaço. E essa função é do Carrilho, né? Esse espaço ali é do Carrilho, que pode ser relacionado, inclusive, mas não começando o jogo, né? Então, o Martínez deve ser utilizado na vaga do Maicon e na vaga do Mateuzinho. Tem uma grande incógnita que eu acho que deve ser o Charles, o volante improvisado por ali. Beleza? Jogo contra o Vitória, fundamental para seguir subindo na tabela, e durante a semana a gente vai trazer mais informações aí do Corinthians, projetando esse jogo, esse confronto. A tendência é que agora Yuri, Memphis, Garro, eles têm uma sequência. E, claro, controlando a carga, né? Vai ter a semana inteira para trabalhar, então aí você consegue dar uma descansada, fazer trabalhos mais específicos, e aí esses jogadores possam, nessa reta final, fazer o que eles fizeram no ano passado, será? Emendar 9 vitórias seguidas? Acho difícil. Mas já melhorou, né? Já melhorou você poder contar com jogadores desse nível para melhorar a tua situação, a tua condição de tabela. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Hora de falar sobre o Corinthians com o Climão. Maicon, Hugo Souza, técnico Dorival Júnior, todos saíram em defesa do trabalho de Fabinho Soldado depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro no último sábado. E vários dos jogadores do Corinthians que têm se manifestado afirmam que a questão política do Corinthians tem interferido na falta de resultados alvinegros desde o início da temporada. Pois bem, o pessoal da diretoria não tem gostado nem da defesa ao Fabinho Soldado, muito menos desse discurso de que a parte política atrapalha o departamento de futebol. Até porque, vamos lembrar que antes de o Augusto Melo sofrer o impeachment, foram os atletas do Corinthians que levaram faixas para dentro do campo antes da partida começar, pedindo e defendendo Augusto Melo. Uma dessas faixas dizia: "Estamos com você, presidente Augusto Melo". Você também vai se lembrar que vários atletas do Corinthians usaram suas redes sociais para demonstrar apoio ao presidente, que acabou sofrendo impeachment depois de ser indiciado por lavagem de dinheiro, crime qualificado, enfim, uma série de circunstâncias que viraram alvo de investigação policial e estão na justiça. Então, dá para dizer que se os jogadores estão contrários, se incomodam com a política entrando no ambiente do futebol, vale a lembrança de que foram eles quem levaram primeiro a política para dentro do campo. Queria contar para vocês que o incômodo dos dirigentes para com essa defesa do Fabinho Soldado se dá pelo fato de o Fabinho Soldado ter a cara do Augusto Melo. E o que mais pega para os atuais dirigentes alvinegros é o fato de o Fabinho Soldado, pouco antes de o Augusto cair, ter garantido um enorme aumento salarial. Ele chegou ao Corinthians ganhando R$250 mil por mês. E coisa de um mês antes de o Augusto cair, o Augusto promoveu o Fabinho, que passou a ganhar R$430 mil mensais. Dentro do Corinthians, há muitas suspeitas em relação a esse aumento de última hora promovido, concedido pelo Augusto Melo. Até por isso já contei para vocês que o Fabinho Soldado parece estar com os dias contados, ao que tudo indica ele cai assim que a temporada atual terminar. Saideira sobre o Corinthians. Há muita lamentação e chateação dos dirigentes do Corinthians com a falta de eficácia do time. É um time que parece escolher os jogos para jogar bem. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, uma boa impressão, mas no jogo anterior, contra o Santos, a coisa havia funcionado bem pouco. Fiel, o Corinthians já começa a projetar o próximo confronto contra o Vitória no Barradão, um jogo fora de casa importantíssimo. Teremos ausência importantíssima na lateral direita. Deixe nos comentários quem o Dorival tem que colocar para estar substituindo o Mateuzinho. A parte boa é que o Vitinho tá quase voltando de lesão, né? Que já anima a torcida pra caramba. Mas o clima nos bastidores continua meio pesado, principalmente por causa da situação com o Fabinho Soldado.
Então é isso, galera. Me conta aí nos comentários o que vocês acham que vai rolar nesse jogo. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima. Vai, Corinthians!